E a gente conversa agora com a vereadora eleita, segunda vereadora mais votada no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, a Tainá de Paula. Boa noite, Tainá, seja muito bem-vinda. Boa noite, queridos. É uma honra estar aqui na TVT. Maravilha. Tainá, eu queria começar te perguntando exatamente essa questão. Você é mulher negra, é a segunda vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí um bu de vereadoras mulheres eleitas em todo o Brasil nas últimas eleições. Mas, por um outro lado, Tainá, à medida que a gente tem essa representatividade das mulheres, sobretudo mulheres negras, também depois dessas eleições, o que saiu de racistas e com ofensas nas mídias sociais. Eu não sei se você chegou a ser vítima ou recebeu ameaças, mas primeira vereadora eleita negra na cidade de Curitiba recebeu ameaças de mortes. Primeira vereadora negra eleita na cidade de Joinville, em Santa Catarina, também recebeu ameaças de morte. Queria que você fizesse um panorama para a gente dessas eleições municipais, sobretudo desse empoderamento das mulheres negras e a eleição dessas mulheres negras. E também o aumento da violência e essas ameaças aí constantes via mídias sociais, Tainá. Claro. Bem, primeiro reforçar a honra, agradecer o convite de estar aqui na TVT. É sempre muito importante a gente garantir a mídia independente, a mídia fortalecida com áreas democráticos nesse país. E de verdade é uma honra estar aqui. Bem, de fato, a gente teve um avanço na eleição de mulheres negras nesse pleito de 2020 e a todo avanço, setores da sociedade, sem dúvida alguma, se organizam em estabelecer a resposta, né, a tentativa de avanço, a construção da democracia, pelo menos um modelo mais próximo rumo à democracia que a gente quer ver dentro das casas legislativas de todos os municípios, dos estados, de norte a sul do país. Eu vejo, claro, como um avanço da boa política, da boa prática partidária. A gente teve aumento de mulheres eleitas não só no campo de esquerda, mas também na própria direita e a direita tradicional. É importante a gente reforçar isso. E, fundamentalmente, na esquerda, a gente teve uma incidência de mulheres negras organizadas e fazendo, na verdade, um novo trajeto no reposicionamento e na postura, na prática da esquerda, das pautas da esquerda, entendendo a discussão antirracista como uma das questões centrais, norteadoras da construção da democracia no Brasil. É claro, né, eu entendo que existe ainda um setor sólido desse ultraconservadorismo, desse ultraneoliberalismo que tomou conta do Brasil, não só no último ciclo, mas que vem se recompondo, se retecendo e se moldando às novas conjunturas. E aí eu quero colocar aqui que monarquistas sempre existiram, que a inserção de neopentecostais existe há décadas no Brasil, mas, sem dúvida alguma, Bolsonaro, orquestrado por um novo movimento político, estabelece de uma forma sólida um movimento de ultradireita no Brasil, que almejou poder e conseguiu. Na minha opinião, esse setor provoca essa quase que óbvia polarização com as mulheres negras. Eu acho que as denúncias, a discussão toda da violência de gênero, com recorte, obviamente, racista, mirando nas mulheres negras eleitas, né, inclusive com ameaças belicosas, envolvendo, inclusive, a integridade física e a saúde mental dessas parlamentares, dessas novas parlamentares eleitas, colocam, na minha opinião, a discussão da violência política no centro, né, do debate público no 2021 também, assim como já foi alvo ao longo de 2020. Tainá, você chega agora à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas eu quero saber como é que foi esse seu processo de valorização da cultura negra, ainda lá na infância. Havia essa preocupação dentro da sua família com a valorização da criança negra? Como é que era? Eu queria saber um pouco mais de você e também queria que você falasse como é que foi esse seu projeto de formação aqui para a gente. Claro. É importante você falar isso porque eu sempre brinco que eu sou fruto da era e da movimentação, não só que o movimento negro, mas que toda a discussão de governos progressistas tocaram e pontuaram, conseguiu produzir. Eu sou uma mulher jovem, não tão jovem, mas ainda desse ciclo recente da política, da renovação política, tenho 37 anos, e na minha trajetória familiar, para além, claro, do debate sobre racismo, sobre a necessidade de segurança
e construção da minha própria vida enquanto sobrevivência, né? Trabalhar desde cedo, estabelecer uma meta muito clara em relação ao estudo, nada muito diferente do que a maioria das famílias negras são colocadas, né, como grande desafio, como colocar suas filhas, seus filhos nas escolas de melhor tradição. Eu fui uma aluna da escola pública durante muitos anos, na verdade, durante toda a minha trajetória, criada no Pedro II, construída na universidade pública, pós-graduada na universidade pública e nas instituições de ensino público. E eu percebo que foi, na verdade, as políticas públicas construídas no seio da sociedade civil organizada, e eu estou falando da 10.639, a lei que opera a discussão do acesso a matrizes africanas e à cultura afro-brasileira, e posteriormente a 11.645 sobre o ensino afro-pindorâmico, como é que a gente foi estabelecendo no espaço da universidade a relação, a interlocução com os movimentos negros organizados, e como é que eu fui me entendendo também uma mulher negra e uma atriz política da discussão da emancipação, da construção do debate antirracista com fôlego. Foi na saída da universidade, na minha aproximação, principalmente após a maternidade, que eu me encontro como uma liderança do movimento de mulheres aqui do Rio de Janeiro, e foi o movimento de mulheres que, inclusive, me norteou no meu caminho político, né? Como é que a gente sai de ativista da discussão das mulheres, da discussão da negritude, e passa para um lugar de liderança enquanto quadro institucional, né? Para alcançar aí legislativos, pautando, obviamente, um modelo de sociedade que nos inclua e que nos pertença. Acho que é um pouco minha trajetória de fundo, né? De inserção na política. Agora, Tainá, isso que você falou é muito importante, porque mostra toda essa trajetória e o resultado do que é realmente quando se tem políticas públicas de fato, por onde a gente pode chegar. Né? E essa falta de políticas públicas, né, é o que norteia ainda uma grande parte da sociedade brasileira em todo o Brasil. Né? Mas aí tem os lutadores, os bravos que não desistem, continuam lá firme e forte. Eu queria que você falasse isso, você, mulher negra, jovem, 37 anos, aí na cidade do Rio de Janeiro, como foi todo esse processo, Tainá? Porque a gente, lembrando aqui para os nossos telespectadores da Brasil Atual e também os telespectadores da TVT e os ouvintes da Rádio Brasil Atual que nos escutam também, o Revista Brasil TVT, que o Rio de Janeiro também foi palco do assassinato da vereadora Marielle Franco, que até hoje também não se dá uma resposta. O Estado brasileiro não se dá uma resposta para esse assassinato cruel ocorrido aí no Rio de Janeiro. Mulher, ativista, lésbica, batalhadora, enfim. Queria que você me falasse como que foi todo esse processo aí até a tua eleição na cidade do Rio de Janeiro. Claro. É importante você ter pontuado isso. Eu fui uma mulher negra das várias que se aproximaram e orbitaram ao redor desse mandato, da atuação parlamentar de Marielle. Eu a conheci no movimento de mulheres, e foi muito por conta da pauta que ela tocava na discussão da mulher na cidade que eu me aproximo da construção do seu mandato. Infelizmente foi um mandato curto, né? Eu sempre penso o quão impactante seria essa trajetória política permitida, né? Entendendo muito que houve um arrancamento político importante para a cidade do Rio de Janeiro, então entendendo a execução de Marielle não só como uma execução de uma ativista dos direitos humanos, importante para todas as mulheres negras, mas muito importante para a democracia. É claro que existe ainda uma grande dor e um grande impacto, na minha opinião, sobre como mulheres negras jovens aqui na cidade do Rio vão querer se aproximar da política depois dessa execução. Existe um grande medo, um grande desentendimento do que esse crime ainda continua sem resposta, mesmo depois de tanto tempo, mas o fato é que eu acho que entendo como grande potência desse legado constituído a partir dessa execução a necessidade da ocupação dos espaços de poder e da reverberação da construção de novas lideranças sólidas. Eu me considero de uma leva de mulheres que carregam em si mesmas a responsabilidade de construir outras figuras nesse cenário político, nessa conjuntura, e que carregam também consigo e no seu redor a necessidade da construção de pautas que eram muito caras a Marielle e a todo o seu corpo político muito potente.
Eu vejo como movimentos instigadores, por exemplo, a composição do Instituto Marielle Franco, que esse ano fez a Agenda Marielle Franco, possível de ser assinado independente do recorte racial, social, de gênero. Qualquer candidato ou candidata poderia assinar a Carta Compromisso e estabelecer um pacto entre pares da sociedade, que é independente da eleição ou não, independente da minha origem étnico, social, racial ou não, é importante sim reverberar o legado de uma mulher negra, principalmente em exercício parlamentar e executada. Na minha opinião, a gente serve para isso, a gente se dedica a isso, estabelece um caminho melhor, né, para a nossa democracia, que nunca aconteça. Tainá, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele tem um projeto que prevê a cassação de alvarás para as empresas que cometerem atos de racismo, né? Como é que você vê esse tipo de punição e como você deve atuar aí no Rio de Janeiro, nesse campo, para combater o racismo estrutural, Tainá? Muito interessante e muito pertinente teu debate, aí falando muito para o telespectador e para quem está nos acompanhando, nos ouvindo. Isso parte de uma movimentação, de uma grande articulação nacional que vem se mobilizando para a discussão ao redor da execução de João Alberto no Sul, mas existe uma discussão que vai muito além da discussão apenas racializada desse debate, né? Impacta nos debates em relação a como essas empresas devem sim ser culpabilizadas por essas relações étnico-sociais estabelecidas dentro das suas instâncias, né? Das suas organizações físicas e também da forma como contratam, como não contratam. Existe uma dimensão racial que passa pelo debate da diversidade econômica, da diversidade de acesso a essas empresas, como é que elas se responsabilizam pelas empresas terceirizadas que são responsáveis pela segurança. Tem um pano de fundo aí, que é a integridade física dos clientes, né? E obviamente que deve ser uma obrigatoriedade da empresa resguardar usuários, clientes e funcionários de qualquer coisa do tipo. Acho que também para mim é muito emblemático o caso do funcionário que veio a óbito durante o seu horário de trabalho e permaneceu até ser retirado, mesmo com a loja em funcionamento. Eu acho que são nuances diferentes da necropolítica, do pouco cuidado e da pouca responsabilidade sobre determinados corpos, e que majoritariamente são negros, que majoritariamente são pobres, e que devem sim ser tutelados no sentido de se entender qual é o significado de um corpo negro esticado numa repartição pública, num ponto comercial, como foi o corpo de João no Carrefour. Quero me movimentar de uma forma muito parecida, entendendo o diálogo que precisa ser enfrentado na sociedade, a discussão racial que precisa ser travada no campo das políticas públicas, no campo da educação, no campo do parlamento, e como as ações afirmativas precisam, sim, incorrer em várias instâncias, em vários graus. O grau mais extremo, sim, é a retirada de alvará, é a criminalização, a culpabilização civil criminal sobre essas mortes, sobre essas execuções, e qualquer ato de racismo e depreciação a partir do racismo, da misoginia e de qualquer ismo, né, colocado na sociedade. Agora, Tainá, eu também sei que você é arquiteta e tem um trabalho muito importante aí nessa questão do direito à cidade, né? Eu queria que você falasse para a gente desse projeto, como que é esse trabalho e como você quer e pretende trabalhar, implementar essa questão da política de direito à cidade de forma geral e de acesso a todos e todas aí na cidade do Rio de Janeiro. Muito boa pergunta, de fato, o debate da cidade é minha praia, gosto muito de discutir. E vejo que tem um duplo, talvez triplo papel. Tem uma discussão que é emergencial, que é a rápida discussão do direito à cidade, a partir do entendimento de toda a grave crise sanitária que a gente enfrenta. Acho que a pandemia do coronavírus não se termina e não se encerra a partir da discussão apenas da vacinação, do plano de vacinação. É óbvio que nós queremos muito o plano de vacinação sendo implementado em todas as cidades do Brasil, de norte a sul,
Mas o fato concreto é que a gente vai precisar de novas soluções e novos caminhos do pós-pandemia. A gente vai continuar aglomerando, lidando com as grandes locomoções dos meios de transporte, a gente vai lidar com a agenda da favela da mesma forma que lidou ao longo do século XX, ora removendo, ora construindo projetos de grande monta, mas sem grande incidência sobre as realidades crônicas e graves. Como é que a gente vai se comportar daqui para frente? Eu acho que posso contribuir muito nessa discussão. Entendo que existe uma discussão anterior que passa por raça, que passa por gênero, que passa, obviamente, pela desigualdade social. Acho que a gente fala pouco dos impactos do projeto capitalista nas cidades, mas entendo que uma arquiteta urbanista pode trazer muitas soluções e colocar uma chave importante sobre qualidade de vida, discutir qualidade de vida, bem viver, bem-estar social, que são questões, debates que o Brasil abandonou há muito tempo, inclusive nos anos progressistas, né? Falando muito abertamente aqui do meu partido, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, entendendo a grande contribuição que fez sobre o debate de cidade, mas também o grande acúmulo que a gente ainda tem sobre a discussão dos loteamentos precários, das favelas, dos quilombos urbanos e de toda a sorte de ocupação dos pobres que precisa ser debatida, que precisa ser inserida na política pública, no orçamento público, e não está. Eu acho que a gente tem a oportunidade de pegar uma arquiteta periférica, negra, com outras lentes, maternidade, juventude, cultura de periferia, e inserir uma agenda de resgate e reconstrução das cidades a partir de outra perspectiva, né? Eu venho falando muito, inclusive tenho escrito sobre isso, sobre como a gente muda a chave de pensamento da cidade. A gente acumulou durante muito tempo que o centro e a zona sul, né, as áreas privilegiadas da cidade, são o grande impulsor e o grande debate a ser incentivado, inclusive, o transporte passar por isso, as grandes aglomerações de habitação passarem por esses lugares. E acho que, à luz do Covid-19, a gente precisa pensar em descentralização e não aglomeração, não necessariamente cidades compactas, mas cidades bem resolvidas podem ser a nossa grande chave do século XXI. Então, acho que esse grande guarda-chuva aí eu posso ajudar a resolver. Ótimo. Tainá, nessa semana, a deputada estadual aqui de São Paulo, a Isa Pena, ela sofreu assédio durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Fernando Cury passou a mão no seio da deputada, no plenário da casa, e o momento foi gravado por câmeras ali da Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é possível, Tainá, isso acontecer dentro de uma casa legislativa? Como é que a gente faz para lidar com esse tipo de machismo? Qual que é a sua avaliação sobre isso, Tainá? Pois posso falar muito sinceramente com você? Por mais hediondo, por mais bárbaro, por mais repulsivo, na minha opinião, eu pessoalmente senti uma repulsa enorme vendo as imagens, eu não estou surpresa com uma das casas legislativas, das mais conservadoras, das mais arcaicas, das mais cobertas de coronelatos e novos coronelatos que o Brasil já soube produzir, né? Acho que os grandes ciclos da economia, a falsa imagem de progresso que São Paulo estabeleceu em alguma medida, não traduz os gargalos gigantescos de avanço e debates fundamentais, e um dos debates fundamentais que, na minha opinião, deveriam ser mais caros ao Brasil, e não é a discussão da disparidade absurda entre a forma como homens e mulheres podem circular, deixar de circular, na ampla maioria dos espaços. E aí eu estou falando desde a discussão concreta econômica, né? Acho que a disparidade socioeconômica entre homens e mulheres é gritante, aí se a gente racializa essa discussão, a coisa aumenta muito bem. Empregada doméstica nesse país é negra ou uma branca nordestina, acho que tem um recorte aí muito claro que não é enfrentado da forma que deveria ser enfrentada. A gente discute pouquíssimo como não existe paridade de gênero, paridade racial, mesmo o Brasil tendo paridades, né, do ponto de vista demográfico, e na verdade maiorias, né, de mulheres e maioria de população negra na grande maioria das capitais, e a gente percebe um recorte muito marcante, né? Eu sempre brinco que
identidade mesmo do Brasil, né, pautas identitárias são dos homens brancos, que são, na verdade, a minoria da população demográfica e conseguem se estabelecer de forma quase entranhada nos espaços de poder e representação com muita naturalidade, perpetuando problemas crônicos graves e que afetam, na minha opinião, a própria democracia. Eu, se fosse homem, teria muita vergonha de ser representada por um homem do parlamento nas cidades do Brasil por aí fora e nas casas legislativas estaduais do país afora. Na minha opinião, não dá mais para varrer essa discussão para baixo do tapete. Eu acho que, no extremo disso, o Brasil está figurando na lista de aumento de violência doméstica, da quase que epidemia de feminicídio estabelecida no contexto da Covid-19, são recortes que advêm da péssima discussão sobre as distâncias de gênero colocadas na sociedade. Os homens se sentem muito legitimados porque conseguem se replicar nos espaços de poder e decisão, e aí eu estou falando do judiciário, que, na minha opinião, vem consensuando em grande medida com esse ambiente misógino que se estabeleceu no Brasil, e, obviamente, as casas legislativas reproduzem os grandes instrumentos de poder. Quem tem dinheiro se elege, quem tem dinheiro no Brasil é homem branco, e isso vira uma grande regra aí, da ocupação dos espaços e, obviamente, reflete em como a sociedade civil reage e se comporta. A Casa do Povo, infelizmente, é o retrato de como a sociedade opera. Faço votos de que esse entendimento de que é importante radicalizar a democracia é a única saída para o Brasil. Então, a discussão de mais mulheres eleitas, mais negros eleitos, mais LGBTs eleitos se faz urgente, é quase um lugar comum se falar isso e atrelar isso ao debate democrático. E faço voto também que a própria discussão da composição da casa, né, que vai, inclusive, se dedicar ao entendimento do caso, garanta a paridade de gênero entre homens e mulheres na participação, na cobertura e no entendimento do que ocorreu. O caso está gravado, o debate da misoginia e da violência contra a mulher está posto, não há nada de novo no Brasil para se falar, né? Não há uma aberração colocada, tendo em vista que Isa Pena é mais uma mulher no parlamento, no seu exercício parlamentar, que sofre violência deslavada na política, e espero que a justiça e a democracia sejam feitas, né? Inclusive, espero eu, com o mandato do referido deputado sendo colocado à prova e a risco. Isso que você falou é muito importante porque está na ordem do dia, né, Tainá? E ao passo que a gente tem a ascensão de mais mulheres nos espaços de representatividade, sejam eles nas câmaras municipais, estaduais, nos legislativos municipais, estaduais e no federal, esse tipo de comportamento e ataques aí, por ser, o simples fato de ser mulher, eles continuam em evidência e parece que todo mundo se sente no direito de fazê-lo, né? Não respeitar que o corpo da mulher é dela e só ela tem o direito de dizer o que fazer com ele e como fazer com ele, né? Em nenhum momento ela deu autorização para quem quer que seja, né? E as desculpas são as mais escabrosas possíveis, se é assim que a gente pode falar, né? Porque eu beijo minha chefe de gabinete, porque eu cumprimento as mulheres do meu gabinete, cumprimento... Mas espera aí, em nenhum momento o cara pediu autorização à deputada Isa Pena para chegar próximo dela ou falar com ela, né? O que o vídeo mostra é que simplesmente ele chegou por trás e apalpou a deputada. E aí o que choca mais é aquilo que você falou, foi dentro de uma casa legislativa, né? Um legislativo estadual, um dos mais importantes desse país, não é, Tainá? Claro, claro. E que é muito representativa para esse debate, né? Na minha opinião, se a Alesp se coloca numa postura exemplar, isso vai reverberar para todas as outras casas legislativas dos estados e dos municípios. Eu acho que que se tornou um debate público para todo o Brasil. Então, precisamos acompanhar. E, obviamente, nos dedicar aí à garantia da imagem, da integridade da deputada Isa Pena. Tainá, eu queria... agora... Não, mas deixa eu só te cortar, fazer uma pergunta para a Tainá voltando sobre essa questão do direito à cidade, né? Aquilo que estava falando. Tainá, você é uma mulher negra e aí cursou uma universidade de arquitetura e a gente sabe
o grande nicho que tem nesses cursos universitários, né? De medicina, de arquitetura, de economia, de engenharia. Eu queria que você trouxesse para a gente como que foi uma mulher negra aí da cidade do Rio de Janeiro, eu não sei onde você mora especificamente aí no Rio de Janeiro, mas cursar a faculdade de arquitetura e ter esse projeto dessa questão das especificidades do direito à cidade na sua plenitude, não só na zona sul do Rio de Janeiro, né? Mas assim, o Rio de Janeiro é imenso, e como é que eu tenho acesso à cidade para a população que não está na zona sul do Rio de Janeiro? Claro, nossa, é muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, a gente já discute direito à cidade em sendo periférico, em sendo sujeitos periféricos, né? Se resumiu a síntese do Rio, que é muito se encastelar numa discussão de centro e zona sul, né? O Rio de Janeiro é sim uma cidade balneária, mas que tem muito continente para dar conta, e inclusive muita encosta para dar conta, né? A ampla maioria das favelas do Rio de Janeiro se colocam nas encostas dos morros. O Rio de Janeiro, para quem conhece, é uma cidade tomada por morros e tomada por ocupações nesses morros. Nesse sentido, né, eu sou uma mulher que vem de uma dessas encostas, né, eu sou criada na Praça Seca, numa comunidade chamada Loteamento, muito distante do centro, na zona oeste da cidade. Para quem conhece, é um pouco mais na direção da Barra da Tijuca. E eu sempre enfrentei, desde muito jovem, esse deslocamento pela cidade inteira. Te falar que mesmo dizendo que eu sou jovem, né, eu não sou tão jovem assim, isso anterior às cotas sociais e raciais, por exemplo, o que me colocou num espaço acadêmico muito embranquecido, com um esvaziamento completo das discussões sobre não só o distanciamento periférico, como é que a periferia se colocava, se encaixava naquele espaço, mas no debate de negritude, obviamente com todas já as dificuldades da discussão das mulheres, na inserção do mercado de trabalho, com esse recorte para além disso. Não vou dizer que foi fácil, mas eu estrategicamente fiz uma aposta e uma escolha política, pragmática, profissional, de me dedicar ao longo da minha trajetória muito na discussão da favela, na discussão da periferia, muito pensando a minha contribuição enquanto essa sujeita, né, essa sujeita política, na formulação de uma cidade que não mimetizaria, de certa forma, o que a academia era capaz de produzir. Né? Arquitetura moderna, arquitetura contemporânea com uma outra construção, um outro debate que, na minha opinião, dialoga muito mais com outros países, principalmente os países do norte, os países europeus, do que, essencialmente, as nuances e os limites e os desafios das cidades e, principalmente, das periferias e das favelas brasileiras. Hoje eu me considero a especialista desse tipo, né, que discute periferia, que consegue formular sobre os rumos de uma cidade mais justa, mas muito com a desconstrução desse centro constituído de poder econômico e, basicamente, centro urbano também. O que é o centro? Onde o centro está? Eu gosto, inclusive, de mencionar isso nas minhas falas, porque, inclusive, o que você torna e empodera centro fala muito de você, né? Até onde você consegue ir, até onde você quer ir com o seu centro. Então, acho que são discussões que só arquitetos periféricos, que só ativistas das lutas urbanas conseguem travar. Tainá, a gente se aproxima aqui dos minutos finais da nossa entrevista, mas antes eu quero repercutir com você uma declaração que o presidente Jair Bolsonaro fez na sexta-feira durante uma formatura de PMs no Rio de Janeiro, né? Ele colocou, na verdade, na declaração dele, os policiais contra o jornalista, porque na visão do presidente, a mídia defende canalhas e sempre estará contra os agentes públicos de segurança. A gente lembra que aí no Rio de Janeiro a letalidade policial ela é alta, e eu quero saber o que você tem a dizer sobre essa declaração do presidente. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, Tainá. Olha, eu vou te falar, vou corrigir, porque como eu quero muito que isso aconteça, eu vou dizer que o presidente Jair Messias Bolsonaro é o presidente em exercício. Ele tem que entender que ele é menor do que a própria democracia e do que o seu exercício, obviamente, democraticamente conseguido. E, inclusive, a gente precisa discutir quais são os tetos e os limites dessa democracia tão frágil e tão facilmente influenciável que a gente vem construindo e constituindo, né, desde a nossa Carta Cidadã de 88. Na minha opinião, Bolsonaro ele tende, né, acho que os seus
2 anos de mandato colocam isso de forma muito clara, substantiva para nós, que é fazer cortinas de fumaça com factoides, alegorias, fake news, temas infundados. E aí, se a gente for pegar qualquer dado de qualquer anuário sobre segurança pública, se a gente pegar o anuário do Observatório de Segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente vai ver que houve um aumento da letalidade a partir das armas de fogo policiais. A gente nunca matou tanto dos últimos 30 anos, e aí falando que inclusive, o início da série histórica, a gente não sabe muito bem o que aconteceu nos anos anteriores, mas da série histórica a gente chegou no máximo. Eu não quero, de fato, comparar o debate da culpabilização ou não dos agentes policiais ou a morte de crianças inocentes, das 12 crianças que foram executadas por balas muito achadas, das balas institucionais do Estado que eu paguei, que todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro passaram a pagar e contribuir, né? Eu me sinto utilizada do ponto de vista institucional nessas execuções, nas aberrações das ações policiais, uma negligência absurda com o orçamento público. A gente tem aí um governador afastado aqui na realidade do Rio de Janeiro local, para quem não sabe. A gente tem um governador em exercício, porque temos aí um governador eleito sofrendo um processo de impeachment, justamente porque ele fez uma opção de aumentar o orçamento justamente para as ações policiais. O maior orçamento do governo do Estado aqui para as grandes corporações públicas policiais, eu estou falando da Polícia Civil e da Polícia Militar, e houve uma opção de haver corrupção, lavagem de dinheiro, distorção, desvio público, prevaricação, em cima de uma pasta que para nós é muito cara no contexto da pandemia, que é a pasta da saúde. Na minha opinião, esse alinhamento entre a postura belicosa fascista de Jair Messias Bolsonaro nacionalmente, com a arbitrariedade, a corrupção e também uma postura fascista belicosa aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, foi, na minha avaliação, um dos piores alinhamentos possíveis, principalmente no contexto de pandemia, principalmente num lugar que estamos chorando as mais de 180 mil vidas perdidas aqui no Brasil. É muito grave como ele se posiciona. Eu acho que o mapa da vacinação do Covid revela a incapacidade desse governo de se replicar como resposta. E, na minha avaliação, ele sim desidratou nesse contexto de 2020, né? E dá aí seus últimos suspiros políticos, se atrelando cada vez mais à sua base fisiológica, ideologicamente raivosa, para se perpetuar no poder. Faço votos que ele não consiga ser reeleito e faço votos que a democracia entenda, né, quais são as necessidades centrais do país. Perfeito. Tainá, chegamos ao final do nosso papo. A gente poderia continuar aqui horas a fio, porque o papo estava muito bom. Enfim, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui na TVT e também os nossos ouvintes na Brasil Atual. Obrigado e boa sorte. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, queridos. Obrigada demais. Me acompanhem, hein?